eu corri. E nessa rua onde nós morávamos, a rua era sem saída, então eu tinha que correr uma longa distância até chegar na principal, onde passavam os carros. E a rua era cheia de câmeras, né? E aí, quando eu já estava saindo da rua, eu olho para trás, ele vem correndo atrás de mim. E naquele momento, ele, como ele era atlético, e eu não conseguia correr muito, ele simplesmente falou, para agora. E eu não parava. Mas parece que quanto mais eu corria, mais ele se aproximava. Mais ele se aproximava. E meu cabelo comprido, eu só senti ele puxando. Aí eu falei assim, acabou pra mim. Depois que eu fiquei viúva, eu fiquei muito perdida. Quem já perdeu alguém que amava muito, sabe do sentimento e a situação, né, que um enlutado fica. E eu me sentia perdida, como se um buraco tivesse me engolido e eu não conseguia pedir socorro para ninguém. Então, assim que eu retornei para casa, que eu sepultei meu marido, a minha mãe, que sempre foi muito cuidadosa comigo, né? Eu sou muito grata por ela ter feito isso. Ela imediatamente arrumou minhas coisas e me levou para casa dela para que eu pudesse ser cuidada. E quando eu dei por mim, eu já estava na casa dela. E eu me sentia como se fosse um vasinho de cristal, como se qualquer pessoa que me tocasse pudesse me quebrar. E minha família me tratava dessa forma. E acabando que aquilo me deixava tão vulnerável, porque eu não podia sofrer, eu não podia chorar, porque sempre tinha muita gente perto de mim. Eu não podia ter o meu luto, eu não podia entender tudo aquilo que estava acontecendo, porque sempre tinha muita gente ao meu redor. E aquilo me sufocava, a tal ponto que eu decidi arrumar minhas coisas e ir embora. Fui para um local bem longe, onde ninguém sabia onde eu estava, né? Então, aluguei um apartamento e fui morar sozinha. Então, depois de um tempo morando só, na igreja, um certo rapaz se aproximou de mim. Rapaz não, né? Um homem já maduro se aproximou de mim. E ele estava chegando na igreja, né, conhecendo como funcionava, e eu não sabia que era um predador, e eu era a presa, né? Então ele se aproximou de mim e eu estava muito sensível, muito vulnerável, então eu só queria que aquela dor passasse, né? Eu só queria que as coisas melhorassem, que eu pudesse voltar à superfície, voltar a respirar, é isso que eu queria. Então, como ele era um rapaz bonito, né, bem afeiçoado, sabia usar bem as palavras, aquilo ali me comoveu e me atraiu, né? Então, passou-se poucos meses depois, ele já estava 100% integrado na minha vida. E logo em seguida ele já me pediu em casamento, então foi muita coisa em menos de 2 anos, sabe? Já tinha se passado mesmo anos, né? Você nunca supera uma perda. Então, 2 anos depois, eu consegui dizer sim para outra pessoa, né? Que no caso foi esse rapaz. Então, já bem antes do casamento, ele já me mostrava quem ele era, né? Já me mostrava um pouco da personalidade dele. Mas como eu estava muito como é que eu posso usar o termo certo? Muito carente, né? Muito carente. Ele soube usar isso muito bem a favor dele. Então, nós nos casamos. A minha mãe, ela não aceitava muito. Então, quando foi só no cartório mesmo, só 2 testemunhas,
E quando eu liguei para minha mãe do carro e falei, mãe, eu casei, a minha mãe nem acreditou. Meus pais nem acreditaram, né? Como assim, minha filha, você casou? A sua família nem participou. Eu falei, não, mãe, eu me casei. E aí começou o meu inferno. Já nas primeiras semanas de casamento, ele já começou a me tratar muito mal, já começou a me proibir de fazer certas coisas, eu já não podia ter as mesmas amigas que ele conhecia, não podia estar perto delas, eu não podia ir para a igreja porque ele me proibia, eu não podia vestir as roupas que eu considerava recatada, né, de não mostrar a barriga, eu não podia usar um short mais comprido, né, assim, em cima do joelho, eu tinha que sempre estar bem sexualizada. E ele começou a sair, né, para as bebedeiras, e eu não sabia, eu não conhecia ele, eu estava conhecendo, né, através do casamento, eu comecei a conhecê-lo. E as familiares dele não me falavam nada, só falavam que eu tinha que tomar cuidado, né, que eu não sabia quem ele era. E eu perguntava e elas não me diziam, as irmãs, né, e nem a mãe. Então, as coisas começaram a apertar e depois de uns meses ele, não, vamos morar na casa da minha mãe. Lá tem um espaço, dá para comportar nossas coisas. Então eu aceitei ir para lá. Foi quando parece que as portas do inferno se abriram. Então E ele se sentiu à vontade, né, de fazer tudo o que ele queria, porque elas sabiam de tudo que ele era capaz. E assim passou-se o tempo, veio o Natal, e na noite de Natal, ele me deixou no meu irmão, né, nós fomos na casa dos meus pais, fizemos aquela ceia assim, meia boca, e fomos embora. Ele me deixou no meu irmão e sumiu. Ele simplesmente sumiu. Já voltou no outro dia 25 de tarde, então eu não sabia o paradeiro dele. E meu irmão já ficou bem desconfiado, né? Tá acontecendo alguma coisa séria, o que tá acontecendo? E eu todo o tempo fechada, né? Porque eu não podia falar nada. Eu tinha que ficar e aceitar tudo o que ele fazia, né? Então nós tivemos uma discussão feia, mas até o momento sem agressões. Não me agrediu e não usou palavras assim que me fizesse me sentir agredido. Então passou-se mais um tempo e na minha cidade, acredito em outras cidades também, tem aqueles paredões, né? Eu nunca fui muito de gostar disso, nem quando eu não era da igreja, eu não gostava de estar em meio assim a festas, eu nunca me sentia bem, né? E ele começou, ou ele já ia e dizia que não, né, que nunca participava dessas coisas, porque quando ele me conheceu, ele dizia que tinha a vida era completamente diferente daquela que ele estava me mostrando. Então ele me deu um vestido, tomara que caia, curto, né? E pediu que eu usasse aquele vestido porque nós iríamos sair. E eu pensei que era um jantar, um outro evento, né, entre amigos, mas não, ele me levou para um posto de gasolina onde tinha várias pessoas bebendo, aqueles paredões, vários carros com aqueles barulhos enormes, né? E eu falei, olha, eu não quero demorar aqui porque de manhã eu quero ir para a igreja, né? Eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer lá. E ele falou assim, se você quiser você vai só e você vai andando, porque você só vai sair daqui quando eu quiser. Aí eu peguei, tinha algumas coisas para resolver, né, com alguns líderes da igreja, e estava conversando, né, mandando o que eu ia dizer, minhas mensagens, tudinho. E ele pensou que eu estava conversando com um outro homem. Eu estava dentro do carro e ele, quando eu olhei para trás, assim, do lado do passageiro, ele estava atrás de mim, olhando pelo vidro, né, para o que eu estava fazendo aqui no celular. Aí eu olhei assim, falei, mas o que você está fazendo? Aí eu falei, olha, eu tô não fazendo nada demais. Aí ele já abriu a porta do carro e ele já foi me agredindo. Foi a primeira agressão.
ele veio mesmo para me esmurrar, né, dar uns tapas mesmo em mim. E como eu tava de salto, eu só fiz chutar ele, né? Ele em cima de mim, eu chutei. E eu falei, você não vai me bater. Você não vai fazer isso. E eu peguei, abri a porta do carro e eu corri. Corri muito. E como ele tinha uma estatura bem maior que a minha e atlético, né? Ele conseguiu me alcançar. E aí começou a agressão. Ele me chutava. E as pessoas tudo olhando e achando aquilo ali o mais normal possível, né? Porque com certeza não fazia com suas companheiras e elas ali assistindo, tipo, isso é normal. Mas para mim não era normal. Não era normal ser tratada daquela forma. E não deve ser normal. Nenhuma mulher deve ser tratada com agressão e nem com palavras rudes. Nenhuma mulher deve aceitar viver situações assim. Então eu peguei, ele conseguiu me arrastar para dentro do carro e falou, você vai embora hoje? Eu falei, vou embora, isso era madrugada, 3 horas da manhã. Eu falei, vou embora como? Que horas? Para onde eu vou? Porque até aquele momento ele já tinha me afastado da minha família, dos meus amigos e de todo mundo. Porque até meu celular, ele que monitorava. Então, o que eu ia fazer? Eu não tinha dinheiro, né? Os meus cartões, todos ele tomou posse, então não tinha como. Não tinha recursos para ir para nenhum canto, principalmente 3 horas da manhã. E eu morria de vergonha de pedir ajuda para meus pais, pedir socorro para eles, porque ele tinha me afastado e tinha feito tanta coisa para que a minha família se voltasse contra mim e eu fiquei completamente isolada de tudo e de todos. Né? E eu implorei para ele não fazer aquilo, que a gente tinha que conversar, e nós não, né? Ele teve pena de mim. Então ficou, naquele momento, tudo bem. Tudo bem. Passa o seu tempo, né? Depois que você aceita a primeira agressão, o que vier depois é só dali para pior. Então, eu lembro que teve o Dia das Mães. E no Dia das Mães, eu apanhei tanto que eu fiquei sem andar praticamente uns 20 dias. Uns 20 dias. Então, nós tínhamos ido na casa de uns parentes dele, e eu tinha apenas dito que ele tinha dito alguma coisa, e eu tinha, não foi assim que aconteceu, foi assim, né? Tipo, desmentir ele, mas não foi uma coisa grave, né? Foi uma coisa tipo assim, não foi assim não, aconteceu isso e isso. E quando chegou em casa, ele me agrediu muito, muito mesmo. Ele me chutava, nossa, foi difícil. E logo em seguida, ele me fez ir ver a minha mãe, no Dia das Mães. E lá estava toda a minha família, meus irmãos, e eles me viram, né, andando meio mancando, né, puxando a perna. O que aconteceu? Não, mano, eu caí no banheiro e acho que demiti ou me lesionei. Mas não, era da surra que eu tinha levado. E eles não batem, ele não batia no meu rosto, não batia nas partes visíveis do meu corpo, ele só batia onde eu conseguia cobrir. Onde não dava para ver o que ele estava fazendo. Era isso que ele fazia. Então, ele não batia no meu rosto, mas no meu corpo em si ele machucava. E eu não conseguia, né? Era para me ter dito, né? Era para me ter pedido socorro para minha família naquele momento, mas eu não conseguia. E a minha mãe dizia que ela sempre sonhava muito comigo, e ela dizia para mim, quando eu consegui me reconciliar com ela falou, minha filha, eu sempre tive o sentimento de que a próxima notícia que eu recebesse de você era que você estava dentro de um caixão para me te enterrar. E aquilo ali acabava comigo, sabe? Acabou comigo, e eu
Por que que eu não tive forças? Por que que eu não conseguia sair daquilo, sabe? Mas quem já viveu ou vive um relacionamento abusivo sabe como é difícil você pedir socorro, como é difícil você sair daquela situação. Porque eles te fecham para o mundo, eles acabam com todas as suas possibilidades de fuga. Então, eu que estava ainda enlutada com a perda do meu primeiro marido, eu estava completamente vulnerável, eu não tinha forças, eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel. Era, eu preciso viver isso, então eu vou viver então. E aquilo ali me cegou de uma tal forma que hoje, olhando para trás, eu fico, gente, por que eu vivi tudo isso? Então, por que eu me deixei, né, viver tudo isso? Por quê? Então, passou-se mais um tempo, e eu comecei a receber as mensagens da ex-mulher dele, com qual ele tinha um filho. Então, ela se aproximou de mim, mas como ela queria ter um retorno com ele, ela teve a proximidade para ser minha amiga, para que eu o deixasse, né? Então ela começou a me mandar todas as conversas dele, me disse que no Natal, né, que no Natal que nós estávamos recém-casados, que ele sumiu o dia inteiro, né, a noite e o dia inteiro do próximo dia, eles estavam juntos, né? Então assim, ele bebia e ia fazer barraco na frente da casa dela, e a mãe dela me confirmando tudo o que estava acontecendo. E eu lembro que na primeira vez que ela falou isso, eu não neguei, não entrei em estado de negação, não porque ele está fazendo isso. Eu acreditei. Acreditei porque tudo era muito claro, né? Tudo era muito... Todos os passos que ela me dava, todos tinham muito nexo. E ela falou, olha, ele é usuário de drogas, preste atenção nos sinais. E eu nunca tive contato com pessoas que fossem usuários, né? Eu nunca, ao meu redor, a minha criação sempre foi muito aí na igreja, né? Da casa para o trabalho, essas coisas. Não tinha um contato, não sabia como era uma pessoa que era usuária, qual era o comportamento delas, eu não sabia. Então, e quando ela falou isso, eu fiquei assim, em estado de choque, né? Não, como assim? Como assim, meu usuário? E então eu comecei a perceber os passos, eu comecei a prestar mais atenção no dia a dia, da forma como ele chegava do trabalho à noite, essas coisas, né? Então, foi passando-se o tempo e eu consegui fugir pela primeira vez. Consegui ter forças para fugir pela primeira vez, e ele me ligou desesperado que ia se matar, que não ia fazer novamente, e eu fui lá e voltei. Essa foi meu maior erro, né? Dentre tantos, esse para mim foi um dos maiores erros, eu vou ter voltado. E parece que quando eu voltei, ele ficou completamente sem filtro. Começou a fazer e mostrar tudo o que ele realmente poderia fazer comigo. Então eu lembro que na noite que eu voltei, ele parecia assim que nunca tinha acontecido nada. Ele era um lorde, um gentleman, né? Então passou-se uma semana, começou-se novamente as agressões. E eu lembro que a penúltima agressão, antes de eu colocar um ponto final em tudo, nós estávamos em casa, ele tinha voltado, ele fazia nessa época Uber, ele estava com uma blusa preta, né? Aquelas blusas de polo preta, e ele tinha um relógio, assim, prata, e sempre ficava soltando, né, a pulseira. E ele chegou bem alterado, e eu estava com o celular na mão, e ele olhou para mim assim, você está falando com quem? Eu falei, eu estou falando com meu pai, eu não posso falar com meu pai? E ele pegou, só fez bater o celular da minha mão. E o celular bateu assim na quina do azulejo e já era, morreu o celular. Eu falei, por que você fez isso? Você quebrou o meu celular. Eu fiquei com muita raiva, sabe?
E eu falei muita coisa para ele. Tipo, você é louco porque você faz isso, porque você tem esse tipo de atitudes, né? E ele só simplesmente deu de braços, e quando eu olhei, a camisa dele estava toda branca, e ele sentou ali na mesa, e eu chamando a atenção dele, eu via que ele não prestava atenção em mim. Tipo, ele não olhava na minha cara. Simplesmente parecia que ele estava completamente bêbado, mas eu não sentia um cheiro de álcool nele. E ele tentava consertar, colocar, né, a pulseira de volta, e ele não conseguia, uma coisa tão simples. Ele não conseguia se concentrar e colocar. Aí a irmã dele chegou e falou assim para mim. Aí ele falou, olhou para, apontou para a blusa dele, ela falou assim, é pó. Aí eu, pó? Isso é cocaína. E eu fiquei em estado de choque. Aí eu comecei a olhar o semblante dele e via que realmente ele estava completamente entorpecido, né, da droga. Ele não conseguia falar, não conseguia, né, ficar ali, ter uma conversa pacífica, ele não conseguia. Então ele pegou, saiu com o carro, e eu fiquei lá. Fiquei lá e eu falei, não, eu preciso ir embora hoje, senão ele vai me matar, não vai dar certo. O que ele pode fazer comigo não é nada de bom, não é nada de bom. Então eu decidi ficar em silêncio, não mais confrontá-lo, porque eu percebia que quanto mais eu confrontava ele, mais ele ficava agressivo, né? Porque quando o agressor ele não tem o que te dizer, ele usa os punhos. Quando ele não tem como mais te calar, ele te cala com os punhos dele. Então eu esperei ele retornar. E quando deu assim umas 3 horas da manhã, eu senti aquele sussurro no meu ouvido. Corre, corre porque ele vai te matar. Corre. E eu, da mesma forma que eu estava, eu levantei em silêncio, abri a porta de casa. Quando eu abri a porta do portão, né, que ele fazia um barulho, eu corri. E nessa rua onde nós morávamos, a rua era sem saída, então eu tinha que correr uma longa distância até chegar na principal, onde passavam os carros. E a rua era cheia de câmeras, né? E aí, quando eu já estava saindo da rua, eu olho para trás, ele vem correndo atrás de mim. E naquele momento, ele, como ele era atlético, e eu não conseguia correr muito, ele simplesmente falou, para agora. E eu não parava. Mas parece que quanto mais eu corria, mais ele se aproximava. Mais ele se aproximava. E meu cabelo comprido, eu só senti ele puxando. Aí eu falei assim, acabou pra mim. Acabou pra mim. Ele vai me matar agora. Não tem como eu fugir dessa, não tem como eu escapar dessa. E eu só aceitei o que ele ia fazer naquele momento. Então ele me deu um mata-leão e saiu me arrastando. Eu falei assim, não faz isso, eu vou gritar. Ele falou, você pode se esgoelar aqui na rua. Sabe quantas vezes alguém vai vir te ajudar? Nenhuma vez, porque todo mundo aqui me conhece e sabe do que eu sou capaz. Então, fica calada, porque se tu gritar vai ser pior. Quando eu cheguei em casa arrastada, ele me agrediu mais uma vez. E ele falou assim, a partir de hoje você não sai mais daqui. Eu só aceitei minha morte já naquele momento. Só aceitei. Aí ele chamou a mãe dele, chamou as irmãs dele, que também eram agredidas por ele. E falou que não era para elas me darem celular, não era para elas terem contato comigo, que eu só iria ficar no quarto, só sairia com ele, com a presença dele, ou quando ele permitisse. Passou-se 2 meses assim. Minha família não teve notícias de mim, ninguém mais tinha notícias de mim. Ninguém mais. Eu praticamente tinha morrido, né? Então, quando foi
Um belo dia eu orei muito, rezei, implorei aos céus, por favor, Deus, me ajuda. Porque na manhã que eu consegui fugir, né, que eu consegui ser resgatada, o filho dele tinha 10 anos e ele gostava muito de mim. Eu sempre gostei muito de criança e sempre o tratei bem porque ele não tinha culpa dos erros dos pais. Ele não tinha. Então eu sempre o tratei com muito carinho, né? E ele chegou comigo, ele foi buscá-lo. E eu cuidava daquela criança como se fosse meu próprio filho. Abracei ele como se fosse meu filho. E aí ele pegou na mesa ali do café da manhã, enquanto ele não estava presente, porque ele deixou a criança lá para me cuidar e voltou para ficar com a mãe do menino. E ele falou bem assim, o papai, ele beija a mamãe. Aí a irmã dele, mas beija como? A hora, ele beija assim. Aí ele veio e me beijou na boca. E eles ficam lá deitados na cama. Aquilo ali, mesmo sabendo o que acontecia, eu fiquei assim, todo mundo me olhou ao redor da mesa e, gente, né? Aí eu peguei, só levantei e fui pro quarto. Quando ele chegou, 1, 2, 3, pausa. A máquina tá pedindo água. 1, 2, 3, gravando. E quando ele chegou, em vez delas dizerem para ele que eu não tive culpa de nada, que eu não sabia, eu não indaguei nada da criança, elas simplesmente disseram: a Anne já está sabendo do que tu faz com essa pessoa. Ela já está sabendo de tudo. E ele, como ela sabe? Não, o teu filho falou para ela. O que vocês fazem? Em vez de elas dizerem a ele que eu não fazia, que eu não tinha indagado nada, que eu não perguntava nada, ele não quis saber. Ele já entrou no quarto, já esmurrando tudo, já chegou, já me agredindo, me xingando, como se eu tivesse culpa dos atos dele, né? E nesse dia, que foi a última agressão, ele pegou, me agrediu e saiu. E eu percebi que a mãe dele tinha ido tomar banho. Quando ela foi para tomar banho, ela tinha um celular que não era nem digital, era daquele de tecla. E o único número que eu sabia de cor era do meu pai. E eu peguei imediatamente e liguei, né? Na época era asterisco 9090, o número do meu pai. E eu orando, por favor, pai, por favor, retorna, por favor. E ele retornou. Eu só falei: pai, socorro, me tira daqui. Ele: filha, o que está acontecendo? Pai, socorro, me tira daqui, por favor, me tira daqui. Foi o tempo apenas de eu desligar e apagar o registro da ligação. E ela saiu do banheiro e perguntou: o que você está fazendo? Eu falei: nada, eu só vim ver as horas. Ela falou: ver as horas, o relógio está aqui em cima. Eu falei: não, só vim ver as horas. Ela pegou, olhou o registro de ligação e viu que eu não tinha feito ligação nenhuma, mas porque eu tinha apagado. Quando ele chegou, ela falou para ele: eu acho que ela fez alguma coisa, ela estava com meu celular na mão. E ele veio para cima de mim, querendo me tirar alguma coisa. Eu falei: não fiz nada, eu só fui ver as horas. Eu juro que eu só fui ver as horas. E fiquei esperando ansiosamente o meu resgate chegar. Ansiosamente. Eu acho que eu nunca supliquei tanto na minha vida como naquela tarde. E chovia muito, eu lembro que chovia muito nessa tarde. Umas 2 horas depois, o meu pai chega. Bateu lá na frente. E eu fingi que não estava acontecendo nada, tranquilamente, mas por dentro eu estava um turbilhão. Eu estava morrendo de medo e eu tinha medo que ele fizesse alguma coisa com meu pai. Mas os covardes, né, eles só enfrentam pessoas que são fracas, né, que não conseguem se defender. Um outro homem eles não enfrentam. Dificilmente eles enfrentam. E meu pai veio
e falou o seguinte: cadê minha filha? Eu vim ver minha filha. Aí olhou pra mim assim: o que que tu fez? Eu falei: eu não fiz nada. O que que eu ia fazer? Não tenho celular, não tenho comunicação. Como é que meu pai ia vir aqui sem eu chamar ele? Não tem como, ele pode ter passado e vindo me ver. Eu sou filha dele, qual é o problema? Ele: você fez alguma coisa, tu vai me pagar. Aí eu respirei fundo e ele não foi lá falar com meu pai. Ele simplesmente deixou que a mãe dele viesse me chamar: ó, teu pai tá aí, vai lá. Aí ela vê bem o que você vai fazer. Né? Eu falei: mas o que que eu poderia fazer? Né? Então meu pai, eu peguei, abracei meu pai, assim, parece que eu tinha 2 aninhos de idade. Um bebezinho. Eu me senti dessa forma, quando meu pai me abraçou. Eu falei: pai, me tira daqui. Aí ele falou em voz alta: filha, bora ali tomar um sorvete? E o shopping era próximo, né? Falei: bora ali tomar um sorvete? Eu falei: embora, pai. E quando eu fui saindo dali, eu só fui desabando. Eu não conseguia falar uma palavra com meu pai, eu só conseguia chorar. Só chorava. Fiquei ali umas meia hora chorando, desespero. Tipo: por favor, me tira daquela casa, me tira dali, não me deixa voltar lá. E meu pai falou: você vai entrar naquela casa, você vai pegar as suas coisas, eu vou ligar aqui para quem eu tenho que ligar e nós vamos te tirar de lá. Quando eu saí com meu pai, ele ainda continuou na casa. Ele estava me esperando, porque ele achava que meu pai ia me deixar lá, ia embora, ele ia fazer de novo o que ele queria comigo. Mas não foi isso que aconteceu. Então meu pai veio e ficou esperando lá, né? A família dele, pessoas, né, que ele não revidaria, que ele não ia ter uma resistência para me sair dali. Então meu pai chamou o frete, né, o carro da mudança, colocou todas as minhas coisas dentro e ele só sabia berrar lá dentro da casa. Berrar, gritava de ódio, sabe? Então foi muito rápido, sabe? Assim, foram arrumando as minhas coisas e eu dentro do carro só colocando as coisas e me levaram. Eu: pai, para onde eu vou? Falei. E ele: filha, você vai ficar em segurança. Porque ele sabia na casa dos meus pais, na casa dos meus irmãos, na casa do meu tio, na casa dos meus... Ele sabia onde todo mundo morava. Então ele ia me procurar em uma daquelas casas, né? Então, ele me levou para um local desconhecido, onde ele sabia que ele nunca poderia me encontrar. E foi assim que eu consegui fugir daquele, eu chamo demônio. É o famoso demônio na Terra, demônio de muitas mulheres. E eu fiquei lá por 3 meses e ele conseguiu contato comigo, né, através das redes sociais. Mesmo bloqueando, ele ia lá e criava outra conta e me ameaçava. E eu tinha medida protetiva, eu tinha tudo isso. Mas não o parava, não parava. Que ia me encontrar, não importa quantos anos passassem, se ele me encontrasse, ele ia fazer o que ele tinha vontade, mas ele tinha vontade, que era acabar com a minha vida. É isso que ele queria, acabar com a minha vida. Agora, por que você deseja tanto acabar com a vida de uma pessoa que nunca te fez mal? Não, eu nunca consegui entender isso. Então, eu consegui, né, dar entrada no divórcio. Quando eu cheguei lá na frente do promotor de justiça, que familiares meus fizeram com que eu conseguisse o mais rápido possível com as pessoas certas. Então o promotor de justiça pegou e viu, né, todo o meu caso e praticamente no mesmo dia foi resolvido o divórcio, a questão do divórcio. Ele foi chamado e na frente lá do promotor de justiça ele nem olhava pro promotor. É porque quem deve, né, teme muito, né? Quem deve teme. E ele perguntou: você deseja que ele vá preso agora? E eu simplesmente pensei muito, eu tive pena naquele momento, né? Eu falei: não quero que ele vá preso, porque ele tem um filho de 10 anos e não
Eu não gostaria que que me coloquei no lugar da criança, né? Eu com 10 anos visse meu pai atrás das grades por violência doméstica, por, por sequestro, por qualquer outra coisa, né? Ou até mesmo por assassinato. Então eu tive muita pena dele naquele momento. Então não disse que não. Eu olhei para ele e falei, por favor, fica longe de mim, vai viver a tua vida, me esquece que eu existo, sabe? Vai viver a tua vida, porque eu não quero te prejudicar. Quem tá sendo prejudicado nessa história toda sou eu, então vai viver a tua vida. E ele pegou, o promotor de justiça falou para ele, olha, se você se aproximar dela, eu mesmo vou lá na tua casa e eu mesmo te prendo, e você nunca mais vai sair de trás das grades. E logo em seguida eu descobri, ele puxou todo o histórico dele, e naquele momento eu descobri que ele era ex-presidiário. Eu não sabia disso. Ele era ex-presidiário por estupro e sequestro de uma jovem. Eu não sabia daquilo. Sabe? E descobri ali, no momento final ali de acabou. A partir daquele momento acabou. Eu não quero mais, sabe? Nunca mais na minha vida passar por essa situação. Foi um marco muito grande descobrir que ele tinha sido ex-presidiário por aquele crime, sabe? Então, quando ele se sentenciou e pediu que eu fosse escoltada, né, e para que ele não soubesse onde eu estava, a minha vida mudou completamente. Minha vida mudou completamente. Eu queria muito ter conseguido sair da cidade, né? Mas não conseguia fazer isso. Porque uma vida solitária não desejo viver mais. Então eu preferi ficar na minha cidade, perto da minha família, perto dos meus amigos, do que ficar vulnerável novamente, né? Da forma como eu fiquei. Então hoje eu ainda penso muito em tudo que eu passei, em tudo que eu sofri, e o meu novo relacionamento, eu fiquei com muitos gatilhos e precisei de curas, né? De curas e curas, porque qualquer coisinha que o meu parceiro falava, eu já achava que era um gatilho de agressão, ou, sabe, qualquer palavra intencional, eu já achava que estava querendo me ofender, então a reação era, sabe, era de defesa, e ele ficava assustado. Então demorou muito para que eu tivesse um novo relacionamento, né? Depois de anos, depois de 3 anos, eu consegui ter um novo relacionamento por medo porque ele me ameaçava de machucar a pessoa que estava comigo, uma pessoa que nunca fez nada para ele, sabe? Eu tinha muito medo de me relacionar novamente, depois de anos passando por aquilo. E sempre as namoradas atuais, elas sempre me procuram, depois que se tornam ex, sempre com as mesmas coisas, né? E eu falo, olha, procura ajuda, procura a polícia, resolve isso, não fica nisso. Eu acabo bloqueando e vou seguindo a minha vida assim. Então, depois de 7 anos, eu ainda tenho muitos traumas. Os traumas que as pessoas narcisistas, os agressores, eles deixam nas suas vítimas, eles são eternos. Você não se cura da noite para o dia. Os gatilhos que eles nos deixam ficam marcados na nossa alma. Então é muito difícil você conseguir retomar a tua vida como antes. É muito difícil, porque você sabe que ele está vivo e que se der dúvida nele, um dia você está ali andando com a sua família, ele vai lá e tal, né? Eles são loucos. E todo agressor deveria sim estar atrás das grades. Então, se você puder denunciar, denuncie, não retire a queixa. Hoje eu não sei se eu faria diferente em permitir que ele fosse preso. Eu acho que eu ainda optaria por
deixar ele livre por conta do filho. Mas é uma escolha, né, que eu tive que tomar e eu espero que isso não tenha uma consequência triste para minha vida. Mas hoje eu vivo tranquila, eu tenho minha família, sou feliz, o meu companheiro me respeita, zela por mim, pelos meus filhos, e eu nunca mais soube o que é derramar uma lágrima por alguém que não te merece.